Estou aqui com meu amigo Fuji Takayama-san, sou Takayama-san, né? Peruano. E nosso amigo, o Namai? Valdez. Cubano. Cubano. E nunca imaginava que eu ia estar com dois descendentes de espanhol, né? Nós estávamos conversando sobre respeito dos indígenas, que eu sempre converso nos meus vídeos, né? Sobre esse respeito das atitudes, né? Dos portugueses, espanhóis, italianos e a Igreja Católica. E tem uma visão aqui que o senhor Takayama-san, né, fez eu ter uma visão de conhecer primeira vez um cubano, né? Não tive essa oportunidade no Japão. Já vi pessoas em Haiti, né, cubanos, né, junto com africanos, né, mas bem diferente. Não tive esses contatos, né? A gente só cumprimentava com os cubanos que ficavam com os africanos em Haiti. Mas eu admirei, hoje nós estávamos falando sobre respeito e sobre as atitudes que a comunidade japonesa do Brasil e da América Latina, né, como a comunidade japonesa do Brasil, os peruanos, né, os paraguaios, uruguaios, Argentina, né, Bolívia, vários países que eu convivi, que falaram sobre respeito da Espanha, sobre a vida dos indígenas. E nem todos são iguais, né? Eu estou meditando aqui, que eu falei com o nosso amigo aqui, o cubano, né? Sobre esse respeito, né? Porque senão eu acho que ele também não estaria aqui no Japão. A mentalidade, as atitudes dele, né? E nós estávamos conversando sobre esse respeito que ele também não aceita. O próprio cubano não aceita as atitudes do general Castro, família Castro, né? Sobre esse respeito, sobre as atitudes que tem lá em Cuba. Não é só lá não, né? Na América Latina toda, que a gente conviveu com pessoas América Latina que são colonizados pelos espanhóis. E não somente lá, porque aqui em Tóquio tem muitas lojas também de pessoas do México, que também foram colonizados pelos os espanhóis. Sabe a dor que teve no passado, mas nem todos são iguais, né? E sabendo as atitudes dos espanhóis em cima dos México, que é lá perto dos Estados Unidos, que é a mesma fronteira dos indígenas americanos e mexicanos. Aqui eles falam, né, que são todos a mesma família, é a mesma linguagem, são os maias, os tecas, eu não sei direito que eu estou falando corretamente, mas são os maias, os tecas ali, os indígenas americanos e indígenas mexicanos. E aqui eu estou tendo esse contato, primeira vez, com esse nosso amigo, o cubano aqui, e junto com o nosso amigo aqui, o Fuji Takayama-san, né? Sobre o respeito indígena. Nós somos contra as atitudes, o colonialismo na época, quem colonizou tudo isso aí, né? E as torturas que teve, porque nós não gostaríamos de passar essa dor, né? Por isso somos contra. E meu sangue, igual eu falei, eu não sou contra, mas eu aprendi isso com a comunidade japonesa do Brasil e da América Latina, sobre esse respeito, sobre as atitudes que teve a família colonial da época, né? Os empresários, comerciantes, eles poderiam ter a sua vida naturalmente, com dinheiro que eles vivessem e trabalhassem, né? Mas não usasse essa força, esse poder, né, para outras finalidades de torturas, matança, né, de pegar a terra dos outros, e principalmente não é só isso, né, mas também contaminar a vida natural da América Latina, que hoje diversos rios estão contaminados, as florestas estão sendo queimadas, os rios estão sendo contaminados por peixes, né? Várias
coisas que não se deve fazer, porque eles não gostariam que fizesse, como a comunidade japonesa fala, eles não gostariam que fizesse na terra deles, ou com familiares e parentes. Acho que coisa que a gente fazer para os outros, que é desagradável, principalmente a natureza, porque é um crime também. Não é somente o ser humano matar o ser humano, mas também a natureza, não ter cuidados com a natureza é um crime. Isso é lei, né? Você contaminar os rios, né? Os peixes por mercúrios e vários tipos de químicas para catação de ouros e diamantes, né? E esquecendo que tem uma vida naquele trabalho que eles fazem, né? Aquelas atitudes de se enriquecer com ouro, diamante, que aquilo leva à morte de vários peixes, animais e ser humano que vai beber essa água, vai comer esse peixe, né? Vários indígenas com problema de saúde, várias pessoas com problemas respiratórios, tudo vem essas ganâncias mal pensadas, né? Hoje pararam, hoje está vendo que tudo é uma realidade, sobre todo essas atitudes que tomaram no passado. Eu não sou contra o português, espanhol, eu convivi com o português, né? A família Fernandes, todo mundo sabe disso, né? Mas ele mesmo era contra as atitudes da família portuguesa, que era muito orgulhoso. É como o nosso amigo cubano, ele não aceita o orgulho de muitos espanhóis, porque eles se acham o dono da lei, e não é por aí. Precisamos ser humildes, respeitar, né? Viver numa vida de paz, de harmonia, não ser mais do que as pessoas, né? Se tem a condições de ser, estudou, não tem problema. Ali é seu mérito, é seu mérito. Mas tem que ser respeitado pelo seu mérito, que as pessoas também precisam viver, né? Independente se são ricas ou pobres, precisam viver. E viver é uma criação de Deus, eternamente. A natureza, todo mundo vai ter que conviver internamente com a natureza. A alimentação, a respiração, internamente isso aí. Não é acabar, não vai acabar, não pode acabar, porque o ser humano depende disso. O ser humano depende da água, da comida, da chuva, de tudo o ser humano precisa disso. A natureza precisa ser cuidada, como o nosso cubano não. Ele não aceita essas atitudes que teve ele, a própria espanhol. Ele é contra as atitudes, ele não é contra o espanhol, porque ele é da Espanha, o sangue dele é espanhol, mas ele é contra as atitudes, o modo de pensar, administrar dos pessoal. É igual o São Fernandes, a família Fernandes, quem conhece sabe, de Guarulhos. É o maior engenheiro de Guarulhos. Tem dinheiro até a beça. Mas era contra as atitudes de portugueses. Eles comiam, jogavam raca, viravam as costas. É isso que a comunidade japonesa fala. Era orgulhoso, vira a costa, raca, não sei o que é raca, cuspição, né? Das pessoas. E esse português aí, ele não aceitava esse tipo de coisa. É conhecido o seu Alexandre Fernandes de Guarulhos, é como o cubano aqui. Ele é formado, ele é uma pessoa que tem uma mentalidade bem diferente, senão não estaria no Japão. É como eu falei pra ele. Ele é visto, ele é analisado, entendeu? Ele tem quanto mais que ele é uma pessoa de artes marciais, ele tem mestres. E mestres, ele sabe como ensina, é duramente, né? Mas não é para prejudicar. Não é para, igual falam para mim, os mestres eles não te prejudicam, eles não querem ver você, entendeu, doente, isso mas eles mostram o caminho, e o caminho não é fácil, mas não é para machucar, não é para torturar a pessoa, é para mostrar o caminho, e o caminho, a seta é certa. Então é isso que eu deixo a palavra para todos aí, a visão que a comunidade japonesa deu sobre o respeito de todos os portugueses, espanhol, italiano e a Igreja Católica, o que fizeram. Não é todos que fizeram isso, mas as pessoas que são do país, eles não aceitam o orgulho, a vaidade de muitos aí que usaram até a matar, a prender, né? Usam como se diz, o poder que está para fazer diversas maldades pela sociedade.
mais humilde. Eu acho que tem que dar educação, né? Educação, dar trabalho em primeiro lugar, porque a terra é grande aí, né? Dar condições de pensar, de raciocinar e ter consciência melhor para todos. E eu deixo esse vídeo aqui, né, com essa presença aqui do nosso irmão que também me ajudaram, estão me ajudando, de ter o outro computador, né, que faz tempo que eu não tive, né, mas eu esperei, né, e eles me ajudaram, né, ele, o Cubano, junto com o Takayama-san, porque ele tem mais conhecimento em tecnologia, em computadores, né? Então ele veio aqui e tá dando essa força para mim aí. E nem imaginava que um cubano, né? Que o Fuji teve de um coração muito bom, uma pessoa, né? Que a gente observa que quem é a pessoa dele, né? As atitudes dele, né? O que ele faz, o que ele fala, o que ele cumpre. E ele é tão diferente, né, que eu falei pra ele, ele é um espanhol tão diferente, que ele está no Japão, ele tem mestres e é casado com filipinos, que é muito, é uma coisa muito, como se diz, radiante, né? Ele não entende a riqueza que ele tem, não é dinheiro, não é dinheiro. Eu falei pra ele, não é ouro, não é casa, não é nada, ele tem que viver como mestre, né? Como um combatente, como um guerreiro. Eu agradeço a todos e eu tenho muita gratidão por conhecer o nosso irmão cubano. Obrigado. E o Fuji Takayama-san.